Cássio e Gerson estão confirmados, Adro? Olha só, Grace, boa tarde para todo mundo mais uma vez. De novo? Tô aqui no gramado. Eu gosto de dar boa tarde para as pessoas. Eu tive educação, minha mãe me educou muito bem, tá? Ao contrário de boa você, tarde, que é essa porteira. O negócio é o seguinte: o Cássio e o Gerson, eles treinaram hoje, tá? Foi um treinamento parcial? Foi. Mas foi muito maior o tempo que eles ficaram fazendo esse treinamento do que ontem. E cá entre nós, Gris, os dois devem ir para o jogo sim, tá? Com isso o Tite ganha 2 reforços importantes, o Gerson e também o Cássio, né? O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro trabalhando de maneira absurda, né? Para poder deixar os 2 atletas aí à disposição do técnico Tite, que além deles também ganha o retorno do Jonathan Jesus. Jonathan Jesus que está liberado, está treinando normalmente e passa a ser mais uma opção, viu, Gris? Como a gente só está falando a princípio do clássico, depois eu vou voltar com mais informações, porque o Cruzeiro pode perder um de seus zagueiros ainda antes, nesse basculante, né? Nesse basculante aí antes de fechar totalmente a questão da janela, viu? O Cruzeiro pode perder um zagueiro, mas não é o Jonathan Jesus, não. Daqui a pouquinho eu trago essa informação. Falando ainda do clássico, o clima de total concentração na Toca da Raposa 2, o técnico Tite, os atletas, amanhã inclusive, hoje o Cruzeiro treinou no período da manhã, amanhã um treinamento à tarde, início da concentração, e à tarde teremos a presença de torcidas organizadas, torcedores comuns já se mobilizando para poder ir até a Toca da Raposa 2 para apoiar esse time. Da outra vez, o Pedro Lourenço autorizou a abertura dos portões da Toca para a entrada da torcida, né? Para eles poderem lá dar essa força para os atletas. E isso, mais uma vez, vai acontecer amanhã, viu, Grice? É, muito legal essa presença do torcedor do Cruzeiro lá na Toca da Raposa amanhã. Então, para levar esse último apoio para os jogadores. Tem no nosso WhatsApp, o Presunto, 3987-0917, do Branju, do bairro Castelo. Boa tarde, amigos da fã. Guilherme, seu desabafo após o jogo do Cabuloso do sábado foi muito justo. Seus comentários têm sido cirúrgicos, ainda mais quando fala que é hora de apoiar quem está aqui. Acha que com Cássio a chance do Cruzeiro aumenta nessa final? Obrigado ao amigo, realmente meus comentários são cirúrgicos. Eu acho que se eu fosse cirurgião eu seria referência, assim como sou como jornalista. Brincadeiras à parte, valeu aí. Cara, sim, é evidente. O Cássio em campo e o Cássio sem estar em campo, eu acho que nenhuma posição, nenhuma é pesado, né? Porque o Cruzeiro não tem um imediato pro Matheus Pereira. Mas talvez ali Matheus Pereira, Fabrício Bruno, o Cruzeiro sentiria também muito. Mas o Cássio eu acho que o Cruzeiro vai sentir demais, porque há um desnível muito grande entre ele e o reserva. Mas eu quero acreditar no Matheus Cunha. Quero acreditar que caso seja ele o goleiro nesse domingo, caso se confirme que vai ser ele de fato no domingo, que ele consiga fazer o jogo da vida dele, cara. É um moleque que é trabalhador, é dedicado, eu sou muito honesto, eu não vendo falsa ilusão. Na época que cobri ele lá no Flamengo, que eu trabalhava no Flamengo, foi péssima a passagem dele como profissional com o São Paulo. Ele foi responsável direto pela eliminação da Libertadores, foi o principal responsável pela derrota na final da Copa do Brasil, entre os jogadores em campo. Mas é aquilo, isso já tem 4 anos, 3 anos. Ele pode ter evoluído, ele pode ter melhorado em vários aspectos, e aí uma coisa eu preciso colocar: o melhor preparador de goleiros do Brasil é o do Cruzeiro, e aí não é chovendo molhado. O fato é, o Cruzeiro tem o melhor preparador de goleiros do Brasil, a gente vê isso no Cássio. Como era o Cássio quando ele chegou e como é o Cássio hoje? Eu pergunto a você, cruzeirense. Qual era até a condição física do Cássio quando chegou e como é hoje? Então, eu vou botar minha confiança de que o Matheus Cunha vai fazer o jogo da vida dele nesse domingo, se ele precisar agarrar de fato. É claro que numa realidade de disputa de pênalti, por exemplo, mesmo que o Matheus tenha evoluído muito, ter o Cássio é uma mudança que só o Matheus Cunha nascendo de novo. E aí não é culpa dele, a gente tá falando de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro de clubes, o Cássio. Então sim, o Gris, respondendo ao nosso... Qual é o nome dele mesmo? Branju. Respondendo ao Branju, a diferença ter o Cássio em campo e não ter, pra mim, é muito grande.